Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente já entra em genética quantitativa propriamente dita. Então, a gente já viu na primeira aula uma revisão da genética aplicada de vocês. Na segunda, a gente viu como calcular uma frequência alélica e vocês viram como fazer isso lá no RStudio, né? E a aula de hoje já é a parte de genética quantitativa já aplicada à zootecnia. Então, hoje seria meio que oficialmente a nossa primeira aula de melhoramento animal mesmo. Bom, nessa parte de genética quantitativa, como a gente já viu na outra, a maior parte das nossas características de interesse zootécnico, né, elas são quantitativas e de grande interesse na economia. Né? Então, por exemplo, produção de leite, quantidade de carne, eficiência de ganho. Então, tudo isso que a gente tem, que a gente mede, são características de interesse econômico e são características quantitativas, porque a gente está medindo e quando a gente está medindo elas, a gente tem são características quantitativas. Bom, essas características elas estão propriamente no melhoramento ligadas às condições ambientais. Tanto a condição ambiental como também a melhora do potencial genético, a gente tem um reflexo então no nosso fenótipo. Então, mais uma vez, nunca esquecendo, fenótipo ele é igual ao genótipo mais o ambiente mais a interação genótipo-ambiente. Então, toda essa combinação de tudo que a gente faz dentro de um sistema produtivo, ele vai refletir no nosso fenótipo. E o fenótipo nada mais é do que a expressão do nosso potencial genético. Claro que o ambiente tem que acompanhar. Então, às vezes, a gente chega e acompanha um produtor e ele reclama que os animais não têm potencial genético, que ele quer fazer transferência de embrião, quer comprar o melhor sêmen que existe, quer comprar os melhores animais. Mas quando a gente chega lá, primeiramente, quando a gente faz é olhar o ambiente. Então, às vezes, o produtor não tem nem alimento para o inverno, ou no verão já tem escassez de alimento. Então, essa falta de planejamento e o falta de cuidado com todo o ambiente dos animais, isso vai refletir diretamente na produção dos animais. Então não adianta nada a gente fazer todo o melhoramento genético, que é algo que vai ser refletido de médio a longo prazo. Então não adianta começar um projeto de melhoramento genético e falar para ele que daqui a 6 meses já tem um reflexo. Isso não é assim que funciona. É claro que dependendo do tempo de geração da espécie que a gente está utilizando, o reflexo é maior ou é maior ou menor tempo. Mas não quer dizer que é instantâneo. É diferente do ambiente. Só da gente dar uma condição ambiental melhor, a gente já tem de um dia para o outro um reflexo produtivo. Em vaca de leite, isso é extremamente visível. Quando de um dia para o outro o animal recebe um ambiente melhor, no dia seguinte ele já produz até mais. O reflexo dele é produzir mais leite. Bom, e essas características genéticas, qual é o comportamento dela? Bom, elas têm uma grande variabilidade na maioria das espécies. Tem situações em que o melhoramento é o único meio de aumentar essa produtividade. Por exemplo, quando a gente está falando de aves e suínos, principalmente, o, a genética, como o ambiente é altamente controlável, seja dentro de um galpão, seja dentro de uma granja de suínos, como o ambiente é extremamente controlado, a única coisa que vai fazer aumentar a produção daquele animal é o melhoramento genético. Então, em aves e suínos, principalmente o que a gente vê é uma padronização do ambiente, e do ambiente o que a gente tem que fazer é realmente aumentar o potencial genético desses animais para que a gente tenha um maior reflexo isso no nosso fenótipo. A gente promove mudanças hereditárias, ou seja, de uma geração para outra ocorre a mudança dessas características. E muitas vezes a melhoria do ambiente só traz bons resultados se o material genético for adequado. Isso é bem óbvio. Não adianta a gente fazer um super ambiente e o potencial genético ser baixo desses animais. Mas, por experiência, eu acho que sempre a gente olha primeiro o ambiente para depois ir para o melhoramento genético. Primeiro que o ambiente é instantâneo, é praticamente instantâneo, o reflexo que a gente tem quando tem uma melhora do ambiente, o reflexo no ganho desses animais, no fenótipo desses animais. E segundo,
o melhoramento genético vai ter um tempo maior. E também com a expansão das fronteiras agrícolas, o que a gente também tem que fazer no zoneamento é uma organização. A gente está diminuindo a área produtiva, mas também aumentando cada vez mais a nossa produtividade por área. Então, o melhoramento genético vai de encontro a isso. Então, o que seria então a definição de genética quantitativa? É a parte da genética que estuda os caracteres quantitativos, ou seja, ela leva em consideração a herança e a variação desses animais. Bom, nós temos dois tipos de herança: herança quantitativa, que são geralmente reguladas por vários genes, ou seja, poligênica, e caracteres qualitativos, que são de herança monogênica ou oligogênica. Por exemplo, pelagem. Pelagem a gente vê muito isso. Outra diferença entre quantitativo e qualitativo é que os qualitativos eles não exibem uma variação contínua. A gente conversou isso lá na primeira aula. A gente vai ver o que seria o contínuo agora nessa aula. E seus efeitos podem ser avaliados em classes discretas, mesmo sob efeito do ambiente. Então, o que seria classes discretas? Entre um número, uma classe e outra, nós não temos infinitos intervalos de valores. Por exemplo, número de plantas por metro quadrado. Eu não tenho uma planta e meia no metro quadrado. Eu tenho uma planta ou eu tenho duas plantas. Eu não tenho 1,25 plantas no metro quadrado. Então, já quando a gente tem as características quantitativas, elas já exibem variações contínuas, vai ver daqui a pouco. São parcialmente de origem não genética, então grande influência do ambiente e, por consequência, grandemente afetadas pelo ambiente. Então, eu peguei um exemplo de uma característica que a gente tem de quantitativa. Por exemplo, a espessura de tocinho. Então, a gente pega nos suínos, pode tirar por ultrassom ou realmente no abate, e a gente observa qual é a espessura que a gente tem nessa gordura subcutânea desses animais. Então, imagine aqui só um único locus, né? A gente vai ter dois genes, cada um com dois alelos. Então, a gente tem um Azão, um Azinho, um Bzão e um Bzinho. Com segregação independente, atuando de forma aditiva. Então, a gente está sempre adicionando. Então, com base de 2 centímetros, então a nossa média basal é de 2 centímetros, e a cada alelo maiúsculo, seja o A ou o B, a gente está adicionando 1,5 centímetros na mensuração fenotípica dessa característica. Então, imagine, a primeira geração, a gente cruzar um indivíduo todo homozigoto de letra maiúscula com um outro indivíduo todo homozigoto de letra minúscula. Então, a nossa primeira geração, a geração F1, ele vai exibir um fenótipo de 5 centímetros, que seria a média da população, né? Então, quando a gente pega a segunda geração, a geração F2, a gente terá 9 genótipos de diferentes grupos, e nesses a gente vai ter 5 fenótipos diferentes. Vamos ver aqui na próxima como é que a gente vai ter. Bom, então nessa geração F2, quando a gente cruzar e fazer aquele quadro de genética mendeliana, né? Cruzar um gameta com outro gameta, a gente vai ter essa combinação de genótipos que vão sair desse cruzamento, que seria Azão, Azinho com Bzão, Bzinho. Então a gente vai ter, em frequência, um indivíduo que seria todo Azão, Azão, Bzão, Bzão. 4 indivíduos que seriam combinados na forma de Azão, Azão, Bzão, Bzinho e Azão, Bzão, Bzão. Ou seja, em número de alelos maiúsculos, a gente observar ali, a gente vai ter na primeira 4 maiúsculos, 3 maiúsculos, 2 maiúsculos, 1 maiúsculo e 0. Que seria o nosso Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Bom, eu falei para vocês que a cada letra maiúscula, o que a gente faz é aumentar em 1,5 centímetros. Então, o que a gente observa quando sai de um indivíduo para outro, em número de letras maiúsculas, ou seja, aqui a gente tem 0, no próximo a gente tem 1. A gente vai ter, então, de 2 centímetros para 3,5. No próximo a gente vai ter 5. Por quê? Porque é 1,5 a cada letra maiúscula, nós temos 2 letras maiúsculas, 2 com mais 1,5, 1,5, 3, 5 e até a gente chegar ao valor de 8. Então é isso que a gente faz na genética quantitativa. São efeitos aditivos entre os alelos de letra maiúscula. Então a gente está adicionando.
Só que, gente, adicionar, como sendo uma soma, não quer dizer que a gente também não possa adicionar um valor negativo. Pode ser que um dessas letras maiúsculas, seja o A ou o B, quando ela aparece, ela está diminuindo o valor no nosso fenótipo. Mesmo assim, a gente está adicionando, por mais que seja um valor negativo. Então, por isso, de maneira aditiva, porque é sempre somando esses valores de cada um dos alelos. Então aqui a gente tem, quando a gente tem o número de locos, né? Então imagina que se as características fossem controladas por 3 locos, os efeitos aditivos menores de 1 centímetro com as mesmas condicionantes para 2 locos. Então a F2 teria uns 27 genótipos diferentes. Então cada um dos genótipos, o dos fenótipos, com 7 fenótipos, né? Por mais que a gente tenha 27 genótipos, nós temos 7 fenótipos, porque é a combinação de letras maiúsculas e número de letras maiúsculas. Então, o que a gente começa a observar quando vamos aumentando o número de grupos de genótipos é que vai ficando com esse formato parecido com o formato de sino. Isso acontece em quase todas as nossas características. Por dizer, 90%, 99% das características eles vão ter esse formato com o aumento do número de locos e com o aumento do número de indivíduos. Eles vão sempre ter essa tendência de chegar um formato de sino que vocês conhecem como distribuição normal. Então, imagine essa distribuição normal. Então, pegar uma população e essa população, a gente tem um grupo de genótipos, né? E aí, quando a gente agrupar esses indivíduos, a gente vai ter a nossa média e a nossa variância. Quanto maior o número de indivíduos e grupos que a gente vai observando, nessa imagem a gente já pode ver, vai ficando com maior proximidade à distribuição normal. Então vamos lá no RStudio, que eu vou mostrar um exemplinho para vocês quando a gente simula uma distribuição normal, como é que fica. Bom, aqui no RStudio, então, eu estou usando uma função chamada rnorm. Essa função faz criar de maneira aleatória uma população com distribuição normal. Então eu disse que essa população de 5 indivíduos, aqui no início eu digo quantos indivíduos que eu quero. Então, eu quero que seja uma população de 5 indivíduos com uma média de 30 e um desvio padrão de 5. Então, quando eu simular, eu chamei de A, né? Essa minha simulação, e pedir para montar um histograma, que seria aquela figura dos indivíduos que a gente vê quando começa a plotar. Quando eu colocar esses indivíduos num histograma, eles têm não muita aparência com distribuição normal. É claro, nós só temos 5 indivíduos. Quando a gente aumentar a minha população, por exemplo, agora eu vou pegar 50 indivíduos e vou plotar novamente no meu histograma, olha, ele já começa a ter um comportamento mais próximo da minha distribuição normal. Se a gente quiser ver os valores de A, vocês podem observar que são valores contínuos. Então, por exemplo, entre o 37 e o 26, a gente tem aqui 5 casas decimais. Então, dependendo do equipamento, aqui eu não coloquei unidade de medida, podem ser em centímetros, gramas, metros, o que vocês quiserem. Então a gente tem valores infinitos por exemplo, entre o 18 e o 19, entre o 37 e o 38, entre cada um desses a gente tem infinitos valores. Daí a nossa característica contínua dessas observações nossas. Então, se eu observar agora 500 indivíduos e plotar o meu histograma, a gente vai ter uma maior aparência com a minha distribuição normal. E aqui eu vou plotar agora a densidade. Então, quando eu começar a plotar agora as densidades, aqui já tem uma cara parecida com a distribuição normal. Então, se eu colocar agora 5.000 indivíduos, rodar o meu histograma, olha só, 5.000 indivíduos agora já é praticamente uma distribuição normal. Quando eu plotar a minha densidade, na densidade que a gente observa já é aquele formato em sino característico da nossa distribuição normal. Então, as nossas características quantitativas, elas têm esse padrão. Então, dependendo da característica que a gente está observando, o número de observações é extremamente importante. Quando eu agora colocar para 50.000 observações e eu plotar, agora a gente tem praticamente uma distribuição normal. Quando eu rodar a densidade, aí aqui a gente já tem praticamente a cara da distribuição normal, simétrica. Ela já tem a mesma coisa que acontece do lado esquerdo, acontece do lado direito.
de menos infinito até mais infinito, aquelas características da distribuição normal que vocês já viram em estatística. Então, as nossas características, elas têm esse comportamento. Não é essa média, não, gente. É esse comportamento. Ele tem esse perfil em formato de sino. E aí, esse perfil de formato de sino traz para a gente algumas generalizações para que a gente possa utilizar. Quando a gente, por exemplo, faz o teste de média de 95%, a gente está observando, dentro desse sino, apenas 95% dessa população toda gerada. Então, os 2,5 para cá e os 2,5 mais próximos das extremidades, a gente coloca como se isso fosse um extremo, é um erro. Então, por isso a gente utiliza 5% de erro. Que 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, esses dois são a partir de coisas aleatórias, que acontecem de maneira aleatória. Então, voltando lá para os nossos slides. Bom, então o que a gente observa nas características é quanto maior o número de locus que a gente está observando para características, que vão expressar aquela característica, mais próxima da normalidade. Quantos locus a gente tem para poder explicar uma característica? Não sei. Então, dizem que para a produção de leite, a gente tem em torno de 200 genes diferentes. E esses genes podem estar em mais de um locus. Então, o número de locus, dependendo da característica, ele pode ser bem grande. Bom, continuando as diferenças, né? Quanto maior o número de genes que controlam de forma aditiva a característica, maior o número de classes fenotípicas e a distribuição das mesmas será mais próxima da distribuição contínua, em geral, à distribuição normal. Se os valores fenotípicos determinados por esses efeitos dos genes for adicionado a um desvio, seja ele positivo ou negativo, grande ou pequeno, causados por fatores ambientais, teremos mais classes intermediárias, diminuindo assim o efeito da descontinuidade. Então, além da gente ter os genótipos interferindo de maneira contínua, então adicionando esses genótipos, a gente vai ter aquele comportamento de distribuição normal. A gente ainda tem a interferência do ambiente, que dependendo do ambiente, a gente vai ter a interação genótipo-ambiente. E aí, se o mesmo genótipo tiver em diferentes ambientes, a gente vai ter mais uma classe fenotípica. E aí vamos adicionar mais um grupo dentro da nossa curva. E aí sim ela vai continuar ficando mais normal ainda. Então, o efeito da descontinuidade, ou seja, tentando sair daquela distribuição normal, o ambiente vai contrário a isso. Então, a gente vai também adicionando o maior número de grupos da nossa distribuição, ficando com maior cara da distribuição normal, aquele formato de sino que vocês já conhecem. A gente já conversou sobre a curva normal. E aqui aquela formulinha que vocês já viram, tanto para a média fenotípica como para a variância fenotípica. Bom, a gente vai ver hoje como calcular as médias genotípicas. A variância genotípica, a gente pode também fazer uma demonstração por ela, mas ela é um pouco mais complicada matematicamente. Mas hoje, então, eu vou explicar para vocês a média genotípica. A variância, eu vou passar depois para vocês as fórmulas, mas basta saber que a gente tem uma dedução para poder calcular essa média e essa variância. A gente vai ficar mais em cima da média genotípica. Bom, então a gente tem alguns modos de ação gênica. De que tipo a gente tem? A gente tem o modo aditivo e não aditivo. Dentro do aditivo, a gente tem de dominância, pode ser de dominância completa, dominância incompleta e sobredominância. E também nós temos a epistasia. Bom, desses grupos, a gente vai ficar no modo, geralmente a gente estuda o modo aditivo. Por que o modo aditivo? Porque essa ação a gente pode calcular e predizer ela antes que ocorra o cruzamento dos indivíduos. Quando a gente tem de maneira não aditiva, ou seja, são todos eles que a gente vai ter que não é adicionado a partir de um gene do outro, ou seja, a gente pode ter um gene dominante, aí ele vai interferir diretamente na minha expressão gênica, e também a gente pode ter o efeito de epistasia, que é quando um locus interfere diretamente em outro locus. Vocês viram isso lá na genética aplicada. Só que qual é o problema
para a gente tentar predizer isso. A gente não consegue predizer o de dominância e o de epistasia. Por quê? Porque ele só acontece após a produção do indivíduo, após a junção do gameta masculino com o feminino. E aí a gente vai ter a formação dos alelos. Vai ter qual o produto do indivíduo. Se ele vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. Por quê? Porque a gente não tem a etapa de crossing over. Que é lá quando a gente tem um gameta masculino e feminino. Já a genética de ação aditiva, a gente simplesmente adiciona o efeito de um alelo com o outro, ou de um gene do outro. Então, a cada presença de um gene, por exemplo, da letra maiúscula, a gente adiciona o efeito, seja de maneira positiva como de maneira negativa, mas ele vai sempre somar. A gente vai colocar uma adição entre eles. Então, o conceito dessa ação gênica aditiva é aquela em que cada gene, dos que constitui o genótipo em relação a uma característica qualquer, provoca um acréscimo do valor fenotípico do indivíduo, independente dos outros genes presentes. Então, não existe uma interação entre os genes. A interação só vai acontecer com a dominância e com a epistasia. Então, por exemplo, imagine que a gente tem um fenótipo, o valor fenotípico de 2 kg na produção de leite de indivíduos. Então, imagine que quando a gente tem a presença de uma letra maiúscula, seja ela A ou B, a gente está adicionando 100 kg de leite na produção total desses animais, no fenótipo desses animais. Então, a primeira geração a parental, a gente vai ter todos o indivíduo com letras maiúsculas. Quando a gente cruzar todos com letra maiúscula com todos com letra minúscula, a gente vai ter a primeira geração, que essa primeira geração vai ser de azão, azinho, o bezão, bezinho, em que a média da população é de 2.200 quilos. Quando a gente pegar a geração F1, que vai ser o cruzamento de azão, azinho com bezão, bezinho, a gente vai ter esse grupo de genótipos, e esse grupo de genótipos nós vamos ter a nossa expressão fenotípica. Então, o fenótipo desses grupos aqui vai ser expressado em média. Então, por exemplo, quando a gente vai ter o indivíduo todo letra minúscula, nós vamos ter a média desse indivíduo em 2.000 quilos, e quando tiver indivíduo com todo letra maiúscula, a gente vai ter 2.400. Por quê? Porque ele tem 4 letras maiúsculas, seja ele A como B. Eu falei antes que cada letra maiúscula adiciona 100 kg de leite, a gente vai ter os extremos 2.400 até 2.000 e os intermediários, que são a presença seja de letra maiúscula B, como também a letra maiúscula A. Bom, e a ação não aditiva, por exemplo, de dominância? Ela é mais aparente em características que a gente tem, por exemplo, em cor de pelagem. Aqui eu botei a cor de pelagem do holandês, então a gente pode ter o holandês tanto vermelho e branco como o holandês preto e branco. E o vermelho e branco, ele é recessivo. Ou seja, se a gente tiver indivíduo azão, azinho, por mais que ele tenha um gene ou alelo azinho, ele não vai se expressar. Ele só vai se expressar quando a gente tiver a presença de 2 alelos azinho, ou seja, o indivíduo azinho, azinho. Então, pode ser que no cruzamento de 2 indivíduos preto e brancos, se eles forem heterozigotos, azão, azinho, saia indivíduos azinho, azinho e saia o indivíduo vermelho. Então, pode ser que isso aconteça. Então, esse modo que a gente tem de ação não aditiva, ou seja, um alelo domina sobre o outro. E o de epistasia? Bom, o de epistasia é quando um locus interfere em outro locus. Então, imagine 2 genótipos que a gente tem ali com os seus respectivos fenótipos. Então, a gente tem o Z maiúsculo, o indivíduo lá que ele é Z maiúsculo, Z minúsculo. Esse indivíduo ele vai ser C maiúsculo, C minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, A minúsculo, A minúsculo, e ele tem o seu fenótipo sendo 6. E o indivíduo de baixo, com todas as letras minúsculas, ele tem o fenótipo 5. Bom, imagine naquele grupo, se a gente interferindo nele, substituir o A minúsculo por um A maiúsculo, e a gente observar no fenótipo o valor de 10 agora. Isso quer dizer que o A ele está inferindo em todos os outros locos.
Então, ele está somando, naquele caso ali de cima, ele está somando 4. Por quê? Porque ele está sendo independente dos outros locos, naquele caso ali. Já no segundo caso, a substituição de Azinho por Azão, o fenótipo pode ser 3. Ou seja, a presença daquele A está sendo diminuindo 2 no meu fenótipo geral. Então, a presença daquele A está sendo epistático em relação aos outros locos. Ele está interferindo diretamente dos outros locos. Então, a gente pode sim observar de efeito de epistasia. Mas, gente, sinceramente, grande parte das vezes que a gente vai ver é o efeito aditivo. Os efeitos não aditivos, eles têm sim a presença, mas ela é muito pouca na população e é muito pouca no fenótipo que a gente observa. Isso é mais de característica, estou mostrando mais de demonstração didática. Isso não acontece nessa escala tão grande assim não. Bom, então não esquecendo que o nosso fenótipo, ele é dependente do nosso genótipo mais o ambiente, mais ainda a interação genótipo-ambiente. Então vocês nunca podem esquecer isso. Bom, se o fenótipo ele depende do valor genotípico e genético dos indivíduos, então digamos que a gente tem o valor de A, o valor genético. Então ali agora eu estou desmembrando o valor genotípico. Então dentro de G, a gente tem os dois efeitos, aditivos e de dominância. E ainda assim, a gente pode incluir nesses efeitos o efeito de epistasia. Então, se a gente substituir o G pelos 3 efeitos genéticos, a gente vai ter o valor genético aditivo, o efeito de dominância e o efeito de epistasia, mais o efeito ambiental. Bom, falando um pouco agora da variação genética, de um locus apenas, gente, com 2 alelos, como é que a gente calcula os valores médios desses indivíduos? Como é que a gente calcula o valor genotípico desses indivíduos? Ou seja, o valor do genótipo. Então, digamos que a gente tem os extremos, seja B minúsculo, um B maiúsculo. Então, a gente tem os opostos, seja ele homozigoto de B maiúsculo e homozigoto de B minúsculo. Então, a gente tem o menos A e o mais A. Então, eles são os opostos. E no meio do caminho, a gente tem o D, que seria o de dominância. Se a gente tiver ausência de dominância, o valor do heterozigoto ele é metade dos valores do homozigoto, ou seja, estou incluindo uma letra maiúscula, então essa letra maiúscula ela é a média dos dois. Eu só tenho 2 letras, né? Incluindo uma, a gente vai ter o valor da média. Se a dominância for completa, o que a gente vai observar no heterozigoto é um valor igual ao homozigoto dominante. Ou seja, se o B maiúsculo for dominante, o valor de D ele vai ser igual ao valor de A. E se a gente tiver uma sobredominância, isso quer dizer que a interação entre os alelos B maiúsculo com B minúsculo, a gente vai ter uma sobredominância, ou seja, o valor dele, do heterozigoto, vai ser maior do que cada um dos homozigotos. Então imagine assim que a gente tem agora na nossa tabelinha os valores genotípicos e o valor do genótipo para calcular o nosso valor de ponto médio. Então agora a gente tem, por exemplo, o nosso genótipo A1, A1, A2 e A2, A2. Então a gente vai ter o Y1, Y2 e Y3. Como é que eu calculo o valor da média dos meus Y? Então eu posso pegar o Y1 mais o Y3 e dividir por 2. Esse valor seria a nossa média populacional. A gente pega os nossos extremos, dividimos pelo número, claro, que a gente tem de observações. Ali a gente tem 2, né, que é o Y1 mais o Y3, dividindo por 2. Temos a nossa média, o nosso valor de ponto médio dessa população. Então, as distâncias, imagina agora que a gente vai colocar isso numa reta. Então, a distância, a gente pode ter o valor de média, ou a gente pode botar o desvio em relação a 0. Então, olhando ali naquela reguinha, a gente vai ter os extremos A1 e A2. Esses extremos, a gente vai ter a média no valor 0. E o D pode estar tanto à direita do 0 como à esquerda do 0. Ou ele pode estar em cima do 0.
Então, dependendo do grau de dominância, o D ali ele vai chegar ou mais próximo do zero ou mais distante do zero, seja para a esquerda como para a direita. Então aqui eu peguei um exemplo, substituir lá 3 leitões com 3 genótipos às 6 semanas de idade. Então imagine o peso dos animais em gramas, em quilos, do que vocês quiserem. Então imagine esses leitões, vou botar ali em quilos. Imagine que a gente vai ter agora entre eles ali uma frequência alérica, a gente tem já a frequência P e Q, que vocês já fizeram na última aula. Os valores de A e de menos A, a gente, por exemplo, pode ter o 14 e o 6, e o valor na média a gente vai ter o 12. Então, o valor de D a gente vai ter o 12, o valor do heterozigoto. E aí a gente quer ver qual seria esse D, se ele é de dominância completa, se ele é de dominância, sobredominância ou ausência de dominância. Bom, e aí a gente calculando a média, a gente observa que o valor da média sendo 10. Se o 12 está somando ali em relação ao 10, então a gente pode calcular o quanto o D está sendo distante do 10, a gente calcula ali dá 2, a gente observa uma dominância parcial sendo a favor do gene A1, ou seja, a presença do A1 em relação ao gene A2 está sendo parcialmente dominante. Porque se houvesse ausência de dominância, a gente ia observar o valor médio desse indivíduo A1, A2. E o que na prática não é observado. Então a gente tem uma dominância parcial do A1 com o A2. Calculando as distâncias da média, a gente vê aqui que menos A vai ser o valor de menos 4 e o valor de A a gente vê o valor de mais 4. Daí então a gente observa o de 14 e 6 para cada um deles. Bom, beleza. Saindo agora, tirando os valores de cada um dos números e voltando para na nossa aula anterior, imagine que agora eu quero generalizar o valor da média genotípica da minha população. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei a frequência do genótipo. Se ele for, ali a gente coloca o mesmo que a gente fez da outra vez, P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado para cada um dos respectivos genótipos. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. E os valores genotípicos, A, D, menos A. Para eu calcular o valor de cada um dos meus genótipos, eu pego e multiplico a frequência dele pelo seu genótipo. Então, para calcular a minha média, é simplesmente calcular a soma de cada um dessas multiplicações. Então, é a soma de produtos do P ao quadrado para o A, 2PQ para o D e Q ao quadrado por A. Então, é isso que a gente observa aqui embaixo. O valor da nossa média genotípica é essa soma de produtos de cada um deles. Quando a gente faz a distribuição para cada uma das multiplicações aqui, a gente observa esses valores. Aqui é P ao quadrado e Q ao quadrado. Foi um erro meu. Quando a gente chega aqui ao M, tirando os valores, a gente pode botar aqui P mais Q multiplicado por P menos Q. Ele vai ser igual a essa multiplicação, a essa subtração aqui de P ao quadrado e Q ao quadrado. Aqui é matemática mesmo, gente, simples. Se a gente tem que na nossa população que P mais Q sempre vai ser igual a 1, a gente pode substituir esses valores aqui por 1. E a gente então vai ver que a nossa média populacional ela vai ser igual a P menos Q, que multiplica A, mais 2PQ, que multiplica D. Então, o que a gente observa é que, se eu tiver uma ausência de dominância, ou seja, o D foi igual a zero, a dominância foi igual a zero, o nosso M pode ser generalizado para P menos Q, multiplicado isso por A. Então, gente, não é nada demais, é simplesmente uma matemática para poder a gente calcular a nossa média populacional. Bom, então, como todas as aulas eu falei com vocês que sempre vai ter um exercíciozinho lá do R, aqui eu peço para vocês calcular a média genotípica, substituindo nessa fórmula do slide anterior. Eu dei que P é 0,8, Q é 0,2, A é igual a 4, D é igual a 2 e menos A é igual a menos 4. Não é o valor de 4, não é menos 4. E aí, fazendo o exercício, vocês depois me mandam o script. Bom,
Então, para a gente finalizar, o valor genético dos indivíduos, de um único indivíduo, se ele for acasalado, então o que a gente vê na prática, pegar um touro e acasalar com um grande número de fêmeas, tomadas ao acaso, que não seja uma seleção de fêmeas, e sim uma seleção do touro, o valor genético desse touro, ele vai ser, em média, 2 vezes a média das suas progênies em relação à média da população. Por que a gente tem que pegar 2 vezes o valor das médias das suas progênies? Porque simplesmente na progênie a gente tem metade do pai e metade da mãe. Então, quando a gente pegar aquela média, a gente multiplica por 2, porque aí quer dizer que o dobro daquilo que ela tem pode ser vindo do seu pai. Então, isso, gente, isso é em média, vindo do pai, em média, vindo da mãe, a metade para aquela característica. Então, definindo os termos dos efeitos médios dos gênios, o valor genético de um indivíduo é igual ao quê? A soma dos efeitos médios dos gênios que ele possui, sendo a soma feita para o par de alelos de cada um dos locos e para todos os locos. Gente, isso aqui que a gente fez é um valor simplesmente para um locus. O locus que a gente vai observar, o genótipo azão, 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 azinho e azinho, azinho. Se a gente tiver mais um locus, por exemplo, colocar a letra B, a gente pode ter azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho. Se eu colocar mais um locus, eu vou ter a parte de C, mais um locus D. Então, cada vez que a gente está criando um locus, eu vou ter as frequências daqueles locus, a frequência dos alelos dentro do locus e o valor genotípico daquele genótipo que a gente está observando. Então, cada um deles eu vou incluir uma letra para colocar o valor do genótipo. E aí sim eu vou ter o valor da minha média genotípica do indivíduo. Então, isso aqui que a gente fez é um exemplo bem simples para um único locus. Se a gente quiser generalizar, aí a gente vai aumentar o número de locus, aumentando também a nossa complexidade das características. Bom, a aula de hoje era isso. Ficou para vocês para casa fazer esse exercício.